Meu nome é Cassiano Otávio Soares e meu artigo é sobre infecções dos pés diabéticos e da aplicação de Unicim Biogel para complementar a atividade de antibióticos e antissépticos convencionais contra biofilmes e Staphylococcus aureus. As infecções diabéticas do pé são um problema frequente e complexo que causa morbidade grave. São causadas por uma comunidade polimicrobiana de patógenos formada principalmente por bactérias gram-positivo, sendo Staphylococcus aureus a espécie mais prevalente. De fato, um problema-chave no tratamento com infecção no pé diabético é a crescente incidência de patógenos resistentes a antibióticos, particularmente Staphylococcus aureus resistente à meticilina. Outro importante fator de virulência de Staphylococcus aureus, responsável pela falha terapêutica com antibióticos nas infecções dos pés diabéticos, é a formação de biofilmes. Atualmente, o tratamento de úlcera nos pés diabéticos infectados consiste em desbridamento cirúrgico seguido de limpeza de feridas com uma solução antisséptica e administração de antibióticos. Uma grande variedade de antissépticos está disponível, sendo a clorexidina uma das mais frequentemente utilizadas. Como os tratamentos com infecção no pé diabético disponíveis geralmente são ineficazes, novas estratégias terapêuticas são urgentes e a aplicação de peptídeos antimicrobianos tópicos pode ser o complemento ou alternativa útil aos tratamentos convencionais. Essas moléculas são produzidas por organismos vivos como parte de sua resposta imunológica contra patógenos. Nisina é um peptídeo antimicrobiano produzido por Lactococcus lactis, cujo espectro de atividade inclui uma ampla gama de bactérias gram-positivo, incluindo Staphylococcus aureus. Considerando que os peptídeos antimicrobianos podem ser degradados ou inativados antes de atingir seu objetivo, é obrigatório estabelecer sistemas eficazes de administração de peptídeo antimicrobiano, sendo o goma-de-guar de polissacarídeo natural um dos mais promissores. Um trabalho anterior realizado demonstrou que o biogel formado por nisina incorporada à goma-de-guar apresentava um alto nível de atividade antimicrobiana contra isolados de Staphylococcus aureus planctônicos, mas o mais importante era capaz de inibir e erradicar o biofilme. Considerando que os peptídeos antimicrobianos podem ser usados em combinação com antibióticos, esse trabalho teve como objetivo avaliar o potencial do Unicim Biogel e aumentar a eficácia do tratamento com infecção no pé diabético com base em antibióticos e antissépticos convencionais, usando Staphylococcus aureus clinicamente isolados como modelos bacterianos e um protocolo inovador para simular in vitro a aplicação dos protocolos terapêuticos. Os isolados foram obtidos em uma pesquisa epidemiológica anterior sobre infecções por úlceras nos pés diabéticos. Além disso, uma cepa de referência produtora de biofilme Staphylococcus aureus também foi incluída nesse estudo como cepa de controle. O perfil de resistência antimicrobiana dessas cepas foi previamente caracterizado por determinação da concentração inibitória mínima de 10 antibióticos e por PCR múltiplo. Observou-se que 35% dos isolados eram Staphylococcus aureus resistente à meticilina e 30% foram considerados resistentes a múltiplas drogas. Todas essas cepas foram classificadas como produtoras de biofilmes. Os isolados foram armazenados a menos 80 graus em água de peptona tamponada, suplementada com 20% de glicerol. As cepas foram cultivadas em um meio de agar não seletivo para infusão cardíaca do cérebro. As suspensões bacterianas foram preparadas diretamente a partir de culturas em placas, em solução salina normal estéril. Em seguida, as suspensões bacterianas foram diluídas em caldo BHI fresco. Uma solução em estoque de clorexidina foi filtrada usando um filtro de membrana de acetato de celulose e diluída em água estéril para obter um conjunto de soluções com concentrações variadas. As soluções foram armazenadas, protegidas da luz a 22 graus até o uso. O conjunto de soluções de clorexidina foi distribuído em placas de microtitulação. As microplacas foram incubadas e a concentração mínima inibitória foi determinada com a menor concentração de clorexidina que inibia visualmente o crescimento bacteriano. O valor da concentração mínima bactericida foi determinado inoculando em placas de agar BHI, onde não foi observado o crescimento bacteriano.
As placas foram incubadas e a concentração mínima bactericida foi determinada como a menor concentração de clorexidina, da qual não foram observadas colônias bacterianas. As experiências foram realizadas pelo menos 3 vezes em dias diferentes. Uma solução mãe-adenosina foi obtida dissolvendo 1 grama de adenosina em 25 ml de ácido clorídrico, filtrado usando o filtro de membrana de acetato de celulose e armazenado a 4 graus. A solução estoque foi então diluída com água estéril. Um gel de goma de guar foi preparado dissolvendo 0,6 gramas de goma de guar em 40 ml de água destilada estéril e esterilizado por calor por autoclave. A solução de adenosina foi incorporada no gel de goma de guar na proporção de 1:1. Em relação às soluções antibióticas, dissolveram-se clindamicina, gentamicina e vancomicina, respectivamente, em 10 ml de água estéril e filtrada por filtro de membrana de acetato de celulose. As soluções de estoque foram mantidas congeladas a menos 80 graus e diluídas nas concentrações finais antes da utilização. Um inovador protocolo in vitro foi projetado com o objetivo de avaliar a ação combinada do antisséptico clorexidina, peptídeo antimicrobiano nisina e antibióticos clindamicina, gentamicina e vancomicina contra estafilococos em estudo. As cepas foram cultivadas em meio de agar-BHI não seletivo a 37 graus por 24 horas. Um volume de 200 microlitros de cada suspensão bacteriana foi distribuído em uma placa de microtitulação de 96 poços de fundo plano, coberta com uma tampa de 96 pinos de poliestireno, e incubada estaticamente, para permitir formação de biofilme na superfície dos pinos. Logo após, a tampa do PEG foi lavada, usando diferentes combinações de soluções antissépticas, nisina e antibióticas, a fim de avaliar o potencial inibitório. Controles positivos e negativos também foram incluídos nos ensaios. Primeiro, as tampas dos PEGs cobertos com biofilme foram lavadas 3 vezes em cloreto de sódio 0,9% para remover bactérias planctônicas, depois colocado em clorexidina e depois colocado no Nisin biogel, e finalmente incubado em uma microplaca para permitir que o biogel seque. Posteriormente, as tampas dos pinos foram colocadas em placas de microtitulação de poliestireno de 96 poços, contendo TSB fresco mais meio de glicose, suplementado com antibióticos clindamicina, gentamicina e vancomicina. As microplacas foram incubadas e foram realizados 3 ciclos correspondendo a um período de 24 horas. O efeito inibitório dos antimicrobianos foi determinado removendo as tampas dos pinos e determinando a densidade óptica. A concentração dos antimicrobianos utilizados correspondeu a esses valores de concentração mínima inibitória obtidos nesse experimento e em estudos anteriores, como mostrado na tabela. A análise estatística foi realizada usando valores mínimo, máximo, médio e desvio padrão para todas as variáveis quantitativas. A diferença entre os valores de concentração mínima inibitória e bactericida foram avaliados pelo teste T. Os resultados obtidos nos ensaios de inibição e erradicação de biofilme foram avaliados para determinar a combinação mais eficaz de compostos antimicrobianos. Cada combinação foi considerada um tratamento diferente e todas as cepas Staphylococcus aureus foram expostas a todos os diferentes tratamentos. Os valores de concentração mínima inibitória variaram de 1,4 a 7,0 microgramas por ml. Os valores de concentração mínima bactericida variaram de 9,8 a 68,8 microgramas por ml. Ambos são estatisticamente diferentes, conforme determinado por um teste T de amostra pareada. Os agentes antimicrobianos são classificados como bactericidas se o valor da concentração mínima bactericida não exceder 4 vezes o valor da concentração mínima inibitória. O valor médio de clorexidina foi 2,72 vezes maior apenas. Portanto, a clorexidina pode ser considerada um agente bactericida contra as cepas de Staphylococcus aureus utilizadas nesse estudo. A densidade óptica de cada suspensão foi medida para comparar sua eficácia e determinar quais combinações antimicrobianas exibiam os maiores níveis de inibição e erradicação do biofilme. Primeiro, a atividade inibitora. Os resultados mostraram que o Nisina Biogel apresentou um maior nível de inibição do biofilme.
A clindamicina teve o menor efeito inibidor do biofilme e não foram detectadas diferenças significativas entre a densidade óptica da suspensão incubada com esse antibiótico e o controle positivo. Com relação à ação inibitória das combinações antimicrobianas testadas, o maior efeito inibitório foi pela aplicação combinada de clorexidina e nisina biogel. Além disso, quando combinados com o biogel, todos os antibióticos apresentaram uma capacidade antibiofilme significativamente maior. Em relação ao ensaio de erradicação do biofilme, os valores de densidade óptica apresentaram uma distribuição uniforme e foram significativamente maiores que os observados no ensaio de inibição. Para compostos individuais, o maior efeito de erradicação foi obtido após a incubação com vancomicina, seguido pela incubação com nisina biogel. Nos resultados da inibição do biofilme não foram detectadas diferenças relevantes entre as cepas resistentes e antibióticos e suscetíveis a antibióticos em estudo. Em relação à erradicação do biofilme, os resultados sugerem que a clorexidina e a nisina biogel aumentaram o potencial de erradicação dos outros compostos. No lado esquerdo, temos os valores da atividade inibitória e no lado direito, temos os valores de atividade de erradicação das diferentes combinações de antimicrobianos contra os biofilmes de Staphylococcus aureus. As diferenças entre A e B, entre as médias de densidade óptica apresentadas por cada combinação de tratamento, foram avaliadas usando o teste de diferenças menos significativas de Fisher. Diferenças significativas, o valor menor ou igual a 0,05, foram destacadas na cor cinza. Clorexidina, 6 microgramas por ml, clindamicina, 0,033 microgramas por ml, gentamicina, 0,238 microgramas por ml, nisina biogel, 22,5 microgramas por ml e vancomicina, 0,531 microgramas por ml. Os resultados fornecem uma contribuição valiosa para o desenvolvimento de estratégias complementares aos protocolos de antibióticos convencionais. Um protocolo combinado, incluindo clorexidina e nisinbiogel, poderia ser potencialmente aplicado em centros médicos, contribuindo para a redução da administração de antibióticos, pressão de seleção de patógenos de infecção no pé diabético e disseminação de cepas de resistência.